Mano, esse protagonista estava de boa conversando com a sua amiga até que ele tem uma ideia de pegar uma pedra mágica e morder ela. E nesse momento ele começa a sentir umas coisas estranhas no seu corpo e a sua amiga pergunta se ele está bem. Ele fala pra ela que está assim, então ela fala pra ele que vai ter que fazer algumas coisas e que agora ela tem que ir. E no outro dia ele estava no refeitório da sua escola até que apareceu uma garota bem popular e todo mundo começou a falar que ela era muito linda. E quando o protagonista olha pra ela, ele vê uma criatura completamente diferente. E quando ela se aproxima dele, ela pergunta por que ele está pálido. E coloca a mão no ombro dele e pergunta se ele está bem. E o protagonista tenta disfarçar e falar pra ela que não dormiu muito bem à noite, que agora a aula dele já vai começar e ele tem que ir. E ela fica pensando que sentiu que ele estava com muito medo ou deve ter sido só coisa da imaginação dela. Quando ele estava andando pelo corredor, ele começa a pensar que como ninguém percebeu que tá cheio de multimal naquela escola. E decide falar com o professor dele, mas quando ele olha pro professor, ele também percebe que o professor é um multimal. Então ele fica assustado e sai correndo e vai pro teto da escola. E fica morrendo de medo e se perguntando quando isso aconteceu. Mas de repente acaba caindo naquela pedra do bolso dele e ele pega ela na mão e fica pensando que ele só começou a ver coisas depois que ele comeu aquela pedra. E que talvez se ele comer de novo, ele para de ver aquele tipo de coisa. E quando ele come essa pedra de novo, ele sente aquela mesma sensação estranha no seu corpo, mas dessa vez ele ganhou uma nova habilidade.